Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na terceira parte, as curas espirituais, na questão 25, como o ectoplasma é utilizado nas cirurgias espirituais. Dr. Ludwig responde: ectoplasma é o fluido energético que utilizamos nos processos de materialização e desmaterialização dos tratamentos, sendo encontrado na natureza, bioplasma, no fluido cósmico universal, FCU, e encarnados. Em nossas atividades, coletamos ectoplasma dos encarnados, de médiums, de efeito físico, de trabalhadores ou até mesmo do próprio paciente e o manipulamos para que ocorram os processos como a desintegração molecular de um nódulo e tumores. Referência doutrinária. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que o exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser, infinitamente plástico, da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica, da consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que, manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Então, pelo que eu entendi, o pouco que eu consegui entender aqui, o ectoplasma seria a manipulação de fluidos, fazendo com que esses fluidos possam se materializar, possam se concretizar a olhos nus, né? Então, tanto o encarnado como o desencarnado, ele consegue ter uma visão daquilo que foi manipulado pelo médium, né, seja ele encarnado ou por um espírito desencarnado. A materialização, nós tivemos ela na aparição de Jesus, depois dos 3 dias que ele sofreu a cruz, né? Jesus, ele movimentou os fluidos, ele transformou aqueles fluidos em algo mais denso, para que as pessoas pudessem enxergar ele. Não foi a carne e o osso de Jesus que estava em pé novamente. Aquela parte já tinha, o físico dele já tinha sido descartado, já estava morto. Mas como o espírito sobrevive ao corpo, nós precisamos do quê? Do nosso perispírito. Eu acredito que esse ectoplasma está muito ligado a essa questão perispiritual, né? Você dá uma densidade maior ao perispírito para que ele possa ser visto, né? E no caso da cura, a materialização no perispírito daquela doença que foi causada pelo espírito. Por exemplo, que eu entendi, não sei se eu compreendi certo, se alguém entendeu de uma outra forma, depois coloca aí pra gente. Mas pelo que eu entendi assim, tipo o câncer, ele está localizado no corpo físico da pessoa. Porém, ele iniciou através de pensamentos, sentimentos negativos que a pessoa tinha. Isso foi plasmando no perispírito da pessoa, isso foi calcificando no perispírito da pessoa, aquelas energias, aqueles fluidos negativos que vinham do pensamento e do sentimento da pessoa. Isso gerou um lixinho no perispírito que acabou indo para a matéria, para o corpo dela. Então, quando a gente vai fazer um tratamento mediúnico de uma pessoa que tem o câncer, por exemplo, o médium não vai mexer no corpo físico da pessoa, não vai tirar o câncer do corpo físico dela, mas ele pode plasmar, ele pode mexer com as energias de forma a visualizar aonde está instalado aquela doença. Se há um câncer no seio, por exemplo,
Eles vão trabalhando a energização com aquela pessoa, vai manipulando os fluidos de forma que eles vão detectar onde está aquele câncer. Está lá no seio da pessoa, por exemplo. Então, eles vão movimentando a energia para ficar cada vez mais visível, né? Vai trabalhando aquele ectoplasma, aqueles fluidos, de forma que fique visível o câncer no seio daquela pessoa. Aí eles podem ir trabalhando para ver se consegue desmaterializar. Depois de materializado, eles vão fazer o sistema contrário, desmaterializar aquele nódulo. E tirando no perispírito aquele nódulo, enfraquece o que ocorreu na carne, que é onde a pessoa vai procurar os médicos clínicos, né, da terra, para trabalhar o câncer dela na matéria. Como você tirou a força, né, daquela doença, você tirou aquela energia mais densa que está em volta daquele pedaço da tua carne que está comprometida, quando vai fazer o tratamento com medicação, quando vai fazer o tratamento clínico, né, da matéria, esse câncer ele pode ser realmente retirado dali, porque enfraqueceu ele na raiz do problema, lá dentro do perispírito. Então, pelo que eu entendi, as cirurgias espirituais onde envolve o ectoplasma seria isso. Primeiro eles materializam a doença no perispírito. Ela tá lá, ninguém tá vendo, não consegue enxergar. Então o espírito vai, tanto o amigo espiritual como o médium, através dos seus fluidos, vão trabalhando aquilo ali até que ela aparece. A doença vai aparecer para eles. Quando a doença aparece, eles vão trabalhar as energias negativas que estão ali, tirando tudo aquilo de ruim que você colocou no teu perispírito, né, enfraquecendo a doença na pele, na carne. Quando a pessoa vai fazer o tratamento físico, aquilo já está tão, né, tênue, está tão menor do que quanto era agressivo, que aí o que vai fazer na matéria acaba dando resultado. Quando a pessoa não associa os dois tratamentos, o espiritual e o material, ela está cuidando só da matéria. Quando a gente trata só da matéria, aquela doença pode voltar. É como se fosse, exemplo assim, uma parede com rachadura, né? Tá dando infiltração, tá toda molhada ali, tá ficando preto aquela parede. Você vai lá e joga uma tinta branca, vai ficar branquinho por uns dias, né? Mas depois volta a ficar preto de novo. Por quê? Porque você não tratou o problema, a causa daquele problema, só as consequências. Você só tratou a parede preta, mas o problema, a causa daquele problema tá lá naquela rachadura. Então, o tratamento espiritual é ir na causa. Trata a causa, que aí depois, tratando a matéria, tudo fica solucionado ali junto. Então, alguns casos só se resolvem mediante os dois tratamentos, espiritual e o carnal. Se você trabalhar só o espiritual, a carne continua com problema. Se você trabalhar só com a carne, o espiritual continua com problema. Então, em alguns casos, as doenças que a pessoa acumulou no corpo dela realmente está muito ligada ao lado espiritual. Então, ela tem que trabalhar essa questão espiritual. As cirurgias espirituais são para isso. Cirurgia espiritual não é para dar corte no corpo, para arrancar sangue da pessoa, não. Cirurgia espiritual, quem vai na cirurgia séria sabe que é deitar numa maca, é como se fosse tomar um passe. Mas quem vai fazer todos os trâmites daquele processo é o médium, através de orações, através das vibrações, através dessa manipulação fluídica, através também da fluidoterapia, de dar a questão das energias positivas, tirando a troca de óleo, né, que a gente fala, tirando as energias ruins e trazendo energia boa. Ou se for um caso mais grave, como é o caso de câncer, por exemplo, é necessário trabalhar essa manipulação do ectoplasma para detectar onde que está aquilo ali no perispírito da pessoa, trabalha todo o perispírito, tira aqueles fluidos ruins, coloca um fluido melhor e a pessoa pode fazer o seu tratamento, né, no físico com mais tranquilidade, sabendo que realmente vai dar resultado porque a causa do problema foi solucionada.